A professora é doutora em Geografia, professora adjunta da Universidade do Rio Grande do Sul, a URGS, trabalha no curso de Licenciatura em Geografia e de Bacharelado Interdisciplinar em Ciências e Tecnologia no Departamento Interdisciplinar no Campus Litoral Norte. Professora do Programa de Pós-Graduação em Geografia da URGS, trabalha com cartografia como instrumento de luta social. E a questão agrária no Brasil. É associada à Associação de Geógrafos Brasileiros desde 1998. Atualmente integra a diretoria da seção Porto Alegre. Convidamos com muito apreço para compor a mesa a professora Lorena Isá Pereira. Seja bem-vinda, professora. Lorena é professora e doutora em Geografia, atualmente está realizando pós-doutorado pelo Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Universidade Estadual Paulista, Unesp. É pesquisadora do Núcleo de Estudos, Pesquisas e Projetos de Reforma Agrária, NERA, Unesp. Também é pesquisadora adjunta da iniciativa Lei de Metrics para a América Latina e Caribe. Associada à Associação dos Geógrafos Brasileiros, seção local João Pessoa. Foi presidenta da Diretoria Executiva Nacional da AGB nas gestões 2019 e 2020, também 2020 a 2022, e atualmente compõe o coletivo de gestão da AGB. Com muita alegria, convidamos também o professor Charles da França Antunes. Charles é professor, doutor em Geografia, professor titular do Departamento de Geografia da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Atua na graduação e pós-graduação em Geografia, tem experiência na área de Geografia com ênfase em História do Pensamento Geográfico Brasileiro, Memória da Geografia Brasileira e o Ensino de Geografia. Integra a Associação de Geógrafos AGB desde 1988 e pesquisa AGB desde 2015. Bom, neste momento passaremos a palavra para a professora Cíntia Cristina, que irá coordenar a mesa. Bom dia. É de uma emoção gigantesca e de uma responsabilidade triplamente, desproporcionalmente maior estar aqui, né, na mesa de encerramento do 10º Fala Professor. Assim como no encerramento, é claro que na abertura, mas diminui, né, ao longo do tempo do evento o público, mas nós temos um auditório cheio, né? Mesmo que o auditório seja menor, ele permanece lotado. Então é muito emocionante a gente poder participar desse momento. Então, como disse a Bruna, o nome dessa mesa é AGB, Organização, Luta e Resistência às Contra-Reformas Neoliberais no Brasil. Eu pensei em falar um monte de coisa, mas eu resolvi fazer uma outra coisa. Eu vou compartilhar com vocês um pouco do que eu aprendi nessa semana aqui, né? E depois fazer a provocação para a mesa. É claro que os membros da mesa já têm as suas falas organizadas, né? Porque a gente não tem como fazer a organização na hora, mas para a gente provocar o debate de o que é a AGB que a gente tem que ser, né? Frente à realidade que a gente está colocada aqui. Espero não me alongar, mas eu vou ler com vocês um cordel. Um cordel da professora Kênia Diógenes, que não está aqui nesse momento, mas ela participou do evento inteiro. Ela é professora da rede do estado do Ceará, no município de Tabuleiro do Norte. E assim, eu estou muito emocionada porque, enfim, a Kênia é uma mulher incrível, né? E o que eu aprendi com ela nesses dias vai valer a vida inteira. Eu vou me recuperar. O nome do poema é Renascida das Cinzas. Poema não, né? Cordel. Renascida das Cinzas. A cidade de Contente, esse nome assim ganhou.
depois de novo decreto que seu povo formulou. Antes, por desolação, chamava esse torrão que tanto se transformou. O motivo da mudança, aos pouquinhos vamos saber. Quando era desolação, já é fácil de entender. Terra de gente sofrida, de muita história doída, era o que tinha para ver. O lugar era um deserto, pouco que plantava, dava. Lá no meio do Nordeste, onde a cidade ficava, a lida bastante dura, ninguém conheceu a fartura. Enquanto assim se chamava. Para as mulheres sertanejas, lutavam-se noite e dia, pois havia um tal costume, você acreditaria? Como não sou de mentir, te contarei a seguir o que o homem lá fazia. Quando o filho primogênito, seu cangote engrossava, quando ele ganhava força e tal lida suportava, o pai se aposentaria. Para o trabalho já não ia, assim ele argumentava. E por acaso eu sou homem para sustentar vagabundo, ou trabalha para comer, ou caia fora no mundo. Já paguei o que devia, trabalhei mais que podia, não arredo um só segundo. As filhas, mulher, tão pouco, fugiam da maldição. Ao chegar em certa idade, estudar, eu mais não. O pai logo argumentava que menina que estudava não suportava o rojão. Assim, muito tempo foi o costume dessa gente, homem trabalhando pouco e as mulheres no batente. E sem ter o que fazer, só lhe restava beber, voltar para casa valente. Mas estranheza ocorria na cidade de Contente. Volta e meia ela se via um animal diferente. Lá no céu ele voava, às vezes do chão brotava, mas quem viu, de certo mente. Todo mundo que espiava não era certo que via. Uns diziam ser dragão, mas o filhote seria. Só que dragão sertanejo parece até um gracejo, ninguém acreditaria. Seria bicho de longe, quem sabe de outro planeta, cujo ovo aterrissou, caindo feito cometa. E encontrando a condição, foi chocada ali no chão, ou obra de uma estafeta. Ou quem sabe então, seria bicho de laboratório, escondido em terras áridas, na caatinga de envoltório. Um novo bicho criaram, de tão lindo e tão soltado, provocando um falatório. O que é? O fato é que volta e meia, essa coisa se avistava, na falta de concordância sobre que bicho voava. Uma ave afirma ser, grande e bela de se ver, diz que até fogo virava. O fato é que toda vez que essa ave aparecia, seja um pouquinho por vez, uma mulher reagia. Contra o pai ou contra o irmão, bolia na tradição, com desmedida ousadia. Pouco a pouco essas mulheres iam se modificando, cada vez menos mazelas, elas iam aturando. Até mais belas ficaram depois que se rebelaram, e todos iam falando. Elas estão enfeitiçadas, um caçador afirmava. Só pode ser bruxaria, Padre João assim falava. Então a comunidade se juntou em irmandade para saber o que passava. As véias mexeriqueiras e as moças invejosas se uniram a uma charada para ir contra as preguiçosas, aquelas pois enfrentavam que a ordem desafiavam, foram as mais corajosas. Tentaram de todo jeito descobrir a bruxaria, que feitiço colocaram nas mulheres da cercania. Perseguiram muitas delas na esperança de que elas uma pista deixaria. Visto que eu sou uma dessas que conhecem a verdade, vou contar o tal segredo daquela comunidade. Vou dizer o que ocorreu, como foi que apareceu a ave de tão raridade. Quando à noite uma mulher da antiga desolação recitava algum lamento saindo do coração, uma cantiga ensinada, uma a outra repassada, geração para geração. Essa canção só sabia quem no fundo do seu ser sofria muito grande, demonstrava a mulher ter. Só sofrer não bastaria, mas se também resistia sem jamais se perverter. Quando isso acontecia, a mulher que lamentava era ouvida pelas outras, que no íntimo escutava. Parecia encantamento, e assim no agrupamento a nova irmã resgatava. Se encontraram na clareira, feita num chão traiçoeiro, lá no meio da caatinga, bem no pé do juazeiro. Se sentava lado a lado, mão dada e olho fechado, em ritual festeiro. A iniciada do dia era chamada a falar, botar tudo para fora, que estava a lhe sufocar. Enquanto a voz liberava, a luz opaca dissipava, para o corpo poder brilhar. Elas cantavam, dançavam, coisa linda de se ver, se abraçavam, gargalhavam e até ao amanhecer. Quando no raiar do dia o seu corpo se acendia, eis o fogo aparecer. Ali a mulher queimava, até pó se tornar. As mulheres testemunhas se pegavam a rezar.
Bastante amor se emanava e das cinzas levantava a vida dourada a voar. Voava no vilarejo, sem ninguém desconfiar. À noite a ave sumia para a mulher poder voltar. Dizem que ela retornava tão sublime que encantava um brilho a contagiar. Viram muitas outras fênix em diversos céus voando, onde menos se esperava, se achava alguém relatando que mulheres de Iracema, Tabuleiro ou Itarema estavam se rebelando. Se de tão bonita história eu afirmo essa verdade, é certo que as mulheres são a minha ancestralidade, são os mesmos rituais, embora não sendo iguais na nossa modernidade. Mas em dia de tristeza, tal e qual antigamente, mulherada se reúne, canta, chora, ri e sente. Acha apoio e amizade, fala de amor e saudade, como na cantiga contente. Se você olhar direito, no apurado dever, todo dia encontramos uma mulher fenecer, mas com zelo e com coragem, feito instinto mais selvagem, vai das cinzas renascer. Esse é o poema de Helena Borges. A Helena não está aqui. É o único dia que ela não pôde vir, porque teve que cumprir obrigações para voltar para Tabuleiro hoje. E desde o dia que eu cheguei aqui no Ceará, e eu vou ter que dizer isso publicamente, eu sou filha de cearense, e com 25 anos de geografia, é a primeira vez que eu piso no Ceará. É uma vergonha, né? Mas a gente tem que fazer a confissão pública para dizer o seguinte: o quanto a gente demora para voltar para as nossas origens, né? E reconhecer aquilo que ela nos constitui. Sou paulistana, migrante, filha de cearense, e hoje moro no Rio Grande do Sul. E essa mobilidade é muito difícil, né, gente? Só chorando, eu choro em banca de defesa, né? Imagina que esse momento, né? Poder estar no Ceará, geógrafa há 25 anos, tendo que reconhecer a força da geografia na nossa vida. E eu acho que é essa a provocação que a gente tem que fazer. Como enfrentar, né, nesse momento de avanço da direita, extrema, radical, que domina a nossa vida em todas as nossas escalas, que vai do corpo à realização do nosso trabalho, no cotidiano, na política, na prática. Como é que a gente pode se satisfazer com o que a direita nos fez assumir, que é a democracia liberal? Essa é a minha provocação. Enquanto a gente não voltar para a radicalidade do enfrentamento político por dentro da GB, que é o que os professores aqui estão dizendo o tempo todo, vai ser possível sobreviver como entidade? Será que a pergunta que a gente tem que se fazer é como é que a gente faz com que os professores entrem na representatividade, ou o que significa a nossa representatividade radicalmente quando a gente olha para a vida que anima o trabalho das educadoras, dos educadores desse país? Essa é a provocação que eu faço para essa mesa. Desculpa a emoção, mas é muita emoção. Concorda, gente? Obrigada. Então, já estão apresentados os dois professores. Passo a palavra. Não, a gente não decidiu uma ordem, né? Tá, então passo a palavra para o professor Charles da França. A gente já fez uma apresentação, né, do currículo, com muito cuidado, que a Bruna nos consultou, mas vou também fazer uma apresentação, como a Gebiana, né, dos dois colegas que aqui estão, se a Bruna me permitir, né, como coordenadora da mesa. Então, professor Charles da França, professor da Universidade Federal do Estadual do Rio de Janeiro, da FFP, Faculdade de Formação de Professores, um lugar muito caro a nós da GB, eu em particular pelo movimento estudantil, né, acho que a FFP, na minha época de estudante, muito nos acolheu, né, Fabrícia, muitos embates tivemos, né, e muito aprendizado coletivo também, por ser uma universidade que já, no seu contexto de formação, tem uma relação com a formação de professores e um lugar onde a GB, sobretudo a GB Niterói, né, tem uma formação importante dos seus quadros. Professor Charles, acho que todo mundo já sabe, mas acho que é importante dizer,
fez da sua prática de pesquisa uma análise, uma reflexão sobre essa entidade a qual estamos aqui trabalhando, né? Então, é a GBAN, eu não sei desde quando, que ano foi? 88. Eu sabia que era 10 anos, é 10 anos exato antes de mim, né? Eu sou de 98, Charles de 88. Então, se dedicou, do ponto de vista da sua prática de pesquisa, do seu trabalho, à Associação de Geógrafos Brasileiros em muitas escalas, né? Então, o professor Charles é reconhecidamente um pesquisador, né, dentro da geografia sobre a nossa entidade e é também, né, militante da GB Niterói, aí já nos seus 35 anos. Então, para mim também é muita responsabilidade, muito emocionante fazer a provocação ao professor Charles para a gente poder pensar como é que a gente avança na construção da GB Nacional. Obrigada, Charles. Bom dia a todo mundo. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar nessa mesa e poder dialogar com a Lorena e com a Cíntia, com todo mundo, né, que a gente abre o debate. Com a Cíntia e a colega, que eu esqueci o nome, fez a apresentação. Eu sou professor da Faculdade de Formação de Professores da UERJ. Para nós é muito importante fazer essa distinção, né? A UERJ é uma universidade que tem 3 unidades que tem curso de Geografia, mas para nós é muito importante afirmar o nosso lugar na Faculdade de Formação de Professores. É uma unidade que fica no município de São Gonçalo, no município da região metropolitana, que transita em torno de 1 milhão de habitantes, né? Muito embora no último censo tenha sinalizado uma redução de mais de 100 mil habitantes do município em relação ao censo anterior, mas ele transita nessa faixa aí, em torno da subnotificação a partir de 1 milhão de habitantes. Eu diria, só para fazer uma inversão da apresentação da Cíntia, eu sou um militante da GB que virou um estudioso da GB, né? Então, eu fui apresentado à GB pelos colegas da geografia, que hoje são colegas de trabalho e também colegas da GB, colegas que estão nessa sessão em construindo o movimento da geografia há pelo menos 40 anos, né? Porque a gente entende que estar na GB não é uma passagem de um ano, de 6 meses ou de um evento, né? É a construção de uma vida em torno de uma ação política, e por isso nós ficamos muito tempo na GB, né? E quanto mais tempo nós permanecemos e passamos na GB, mais nós nos formamos militantes combativos, conscientes daquilo que é o nosso papel na transformação da sociedade. Então eu sou um militante da GB que virou um estudioso da GB. Então é um prazer estar aqui, dialogar com a Lorena. Nós fizemos um ajuste para que as nossas falas pudessem ter um panorama mais geral, né? Você faz um jogado, né? Então, para que a gente possa cumprir o papel de dialogar com vocês, de dialogar entre nós, a partir disso que significa a Associação dos Geógrafos Brasileiros, nesse tema que é a organização, luta e resistência às contrarreformas neoliberais no Brasil. Quando nós pensamos o tema do encontro, o Fala Professor é um encontro que acontece desde 1987 e que eu tive o primeiro contato com ele em 1991, né? No segundo Fala Professor. No primeiro Fala Professor, que aconteceu em 87, eu estava participando da minha primeira experiência no ENEG, Encontro Nacional de Estudantes de Geografia, que aconteceu na mesma data, com uma superposição muito próximo do outro. O ENEG, o quinto ENEG, aconteceu em Cuiabá em 87, em junho, e em julho estava acontecendo o Fala Professor também, na UNB, né, em Brasília. Então havia uma sobreposição, eu estudante calouro, né, o ENEG chamava muito mais atenção naquele momento. Né. A primeira viagem para falar do Rio de Janeiro, aquelas coisas todas, vamos nós participar do ENEG
conhecer Mato Grosso, Chapada de Guimarães, né? Enfrentar os primeiros debates na universidade, diferente daquela onde nós estávamos há poucos meses, porque estava lá 4 meses de aluno na universidade, muito pouco para entender o que era a universidade para quem vinha de uma formação de ensino médio em plena ditadura, né? Então, pode estranhar 87, mas eu terminei o ensino médio muito antes de ter entrado na universidade, por isso em plena ditadura. E aí, quando nós vamos fazer a programação desse Fala Professor, o nome do tema do encontro, ele é gigantesco, né? E aí nós pensamos, olha, vamos tratar da primeira leva do tema lá na mesa de abertura. E vamos trazer para a mesa de encerramento aquilo que é a palavra de ordem de luta que liga a AGB àquele tema geral do encontro, né? Das transformações do ensino, da busca da construção de um país democrático, né? Mais justo, popular. E aí nós estamos aqui, né? Pensei o seguinte, como boa parte de nós aqui está nesse encontro pela primeira vez, né? E poucos, né, conhecem um pouco mais a história dessa entidade, pensei em pautar um pouco o diálogo sobre a história dessa entidade para poder encontrar com este tema, né? Mas eu preciso fazer um recorte, porque senão eu vou ficar aqui até às 21 horas da segunda-feira, né, falando sobre a AGB. Mas vou pensar o seguinte, essa é uma entidade que não nasceu hoje, e não nasceu no primeiro dia do encontro que vocês aqui chegaram, que nós aqui chegamos, né, os de fora de Fortaleza. Nem começou ontem ou na segunda-feira para os colegas de Fortaleza que moram aqui na cidade. Essa entidade tem uma trajetória, tem uma história e tem uma vida, porque ela é construída por pessoas, numa relação entre uma dada institucionalidade e a força de um movimento, né? O que faz com que a AGB permaneça existindo até os dias de hoje, dando a ela o título de uma das mais antigas associações científicas no Brasil, dando a ela o título da mais antiga associação científica vinculada àqueles saberes que estão na escola, né? Não é a química dos anos 50, não é a sociologia do final dos anos 30, né? Não é a física lá da virada dos 50 para os 60, é a AGB da geografia de 1934. Então essa associação começa em 1934, não começou ontem, porque precisamos entender que a história de luta não começa quando nós entramos nela. Essa dada obsessão a gente precisa tirar dos nossos corpos, né? A luta não começa quando nós entramos nela. Existe universidade pública, aquela que nós trabalhamos e estudamos, porque companheiros e companheiras, em longas décadas anteriores à nossa existência, lutaram para a existência da universidade pública e gratuita, tal como ela se coloca hoje para todo mundo que nela trabalha e estuda. A AGB que nós conhecemos, de luta, né, articuladora de uma comunidade, existe muito antes da nossa entrada nela. Antes da entrada da Cinti em 98, antes da entrada da Lorena um pouco depois, né? Lorena é bem mais novinha que a gente, né? Antes da minha entrada em 88, antes da entrada do Marcos Couto em 86, que é quem me apresenta a AGB, né? E apresenta a AGB com uma geração inteira que permanece na AGB até hoje, porque tem no Marcos uma referência política importante, né? E é assim que a gente constrói as relações e as comunidades na AGB e na geografia, construindo relações sólidas, relações de parceria, relações de compromisso, relações de confiança e relações de amizade, relações afetivas, concretas, seguras e, sobretudo, sinceras. Então é assim que a gente constrói as nossas relações para formar essa comunidade que nós chamamos de comunidade geográfica. Então essa é a primeira ressalva que eu gostaria de fazer para nós entendermos esse processo de criação e construção da geografia brasileira a partir da AGB.
Desculpa que está quente e seco, tem um sol para cada um lá fora. Feita essa primeira ressalva, a segunda vai se associando a ela, ou seja, há uma relação intrínseca entre a institucionalidade da AGB e seu movimento. Um garante a existência do outro. O movimento garante a institucionalidade da AGB e a institucionalidade da AGB garante a sua existência enquanto movimento. Né? Pensando nisso, a ideia é fazer o seguinte recorte. Né? Se a AGB nasce em 1934, lá na cidade de São Paulo, né? Em 17 de setembro de 1934, há controvérsias já sanadas, né? Em 2004, porque se você olhar os documentos da AGB, muitos vão fazer a referência à criação da AGB em 7 de setembro de 1934, em 1917. Vários documentos, até a ata de fundação registrada no cartório fala em 7 de setembro, né? Mas ela foi fundada em 17. Isso porque a ata original ficou sumida durante muito tempo, né? Recuperada em São Paulo no arquivo do Caio Prado Júnior, que é um dos fundadores da AGB, né? Dos 4 que estavam lá reunidos para fundar a AGB. O dossiê AGB, dentro do acervo Caio Prado Júnior, sob guarda do IEB, Instituto de Estudos Brasileiros, revela o livro de ata com as 22 primeiras atas, e lá tem a data, 17 de setembro. Né? Talvez tenham feito um puxado para o dia 7 para poder juntar com a independência, né? Para tornar isso um evento que era muito típico daquele momento que estava vivendo a geografia brasileira quando ela é criada. Né? Então, se a CGB é criada em 1934, o que acontece de lá para cá para fazer com que a AGB seja essa que nós temos hoje, com todas as suas crises e contradições, e que precisam ser tratadas, precisam ser analisadas, precisam ser compreendidas, porque é assim que se faz o movimento. Né? Você não se move se não se mover. Né? E a decisão para onde vai é uma decisão tratada, se for só você, em relação àquilo que você pretende. Se é no coletivo, precisa ser tratada no coletivo para onde nós vamos. Né? E a análise de conjuntura é fundamental para a gente compreender para onde vamos. Quando, final dos anos 80, anos 90, depois mais decididamente no governo Fernando Henrique Cardoso, o processo de privatização das universidades, do serviço público e do patrimônio público, a entrega do patrimônio público para a iniciativa privada se deu de maneira mais intensa, não quer dizer que não tenha começado antes, né? Porque a Companhia Álcalis é vendida no governo Sarney, depois tem as privatizações do governo Collor, né? Chamada naquele momento de Programa Nacional de Desestatização, para não chamar de privatização. Né? Para quem é mais velho, ou, né, se aproxima da unidade, vai lembrar daquela propaganda do elefante que o governo Collor colocou na televisão, né? Fazendo uma relação do Estado brasileiro e um paquiderme, para poder dizer que o Estado brasileiro é grande, espaçoso. Cantava até aquela musiquinha, o elefante incomoda muita gente. Né? E essa era a musiquinha que carregava o conteúdo da propaganda, mas ela se torna intensa mesmo no governo Fernando Henrique, né? No processo de privatização. Nós, naquele momento, imaginávamos que a privatização da universidade, por exemplo, aconteceria na mesma cena, no mesmo simbolismo do bater do martelo naquela tabuinha de madeira longe do Rio de Janeiro, onde as coisas aconteciam. Só que a privatização da universidade não aconteceu desta forma. Né? Nós montamos barricada na porta para impedir que o monstro da privatização entrasse, mas ele foi entrando lentamente pelas frestas da janela. Né? Então, a nossa análise de conjuntura naquele momento não nos permitiu a clareza suficiente para entender que o processo de destruição do patrimônio público, naquilo que se refere à saúde e à educação, não aconteceria da mesma forma da venda da CSN, da Vale, né, da Uzi Minas, né, com bater do martelo, né, no ato simbólico de 18 pessoas segurando o martelinho, né, para poder aparecer na foto, para bater e vender a empresa. O processo se deu de outra forma. E aí nós não fizemos a devida conjuntura. Isso quer dizer o quê? Precisamos exercitar muito a capacidade de analisar a conjuntura.
é a segunda ressalva. Essa AGB, que nasce em 34, eu vou me pautar em alguns eventos para a gente poder construir um pouco dessa história para entender o que nós estamos falando. A AGB nasce em 34, na cidade de São Paulo. Em 36, ela existe no Rio de Janeiro, né? Mas isoladamente no Rio, isoladamente em São Paulo. A partir dos anos 40, em especial a partir de 45, com a realização de uma Assembleia Estatutária que reforma a AGB, cria as seções regionais, nasce com Rio e São Paulo, depois seguirão outras, né? Minas Gerais, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul, são as seções regionais. Nasce também as Assembleias Gerais Ordinárias da AGB, que eram os encontros da AGB. É que a gente está acostumado a ideia de Assembleia, alguma coisa da prática militante, da concretização de um ato pós-encontro, ou o ato final do encontro, né? A Assembleia Geral Ordinária da AGB eram os encontros da AGB. Então, as primeiras assembleias começam a costurar a conformação daquilo que nós chamamos de comunidade da geografia brasileira. Essa geografia brasileira, que se reúne aos milhares, começou se reunindo às dezenas. E aí eu volto ao ponto inicial da minha ressalva. A história de um encontro que reúne 5.000 não começou com 5.000. O encontro que reuniu 5.000, que tinha eu, tinha a Cíntia, né? Tinha o Marcos, o Paulinho, né? Não começou comigo, com o Cíntia, com o Paulinho, com o Marcos. Né? Começou muito antes disso. O processo de conformação da comunidade é um ato importante na consolidação de uma dada ciência. Em especial no Brasil, onde a universidade é muito recente. Não estou falando das profissões imperiais, direito, medicina, chamada de profissões imperiais, né? Direito, medicina e engenharias. Estou falando de uma universidade que nasce na década de 30. Muito embora a UFRJ faça a propaganda de que completou 100 anos, né? Não é os 100 anos da universidade tal como nós conhecemos a universidade consolidada, porque é a partir de 34 da Universidade de São Paulo, que é fruto de um projeto da elite paulista. Convenhamos e tratemos do assunto, né? A elite paulista, para se entender enquanto uma elite política e econômica, entendia que era necessário se construir enquanto uma elite intelectual. Então ela financia a construção da sua própria universidade. Essa que é pública, mas que nasce a partir do financiamento de empresários em São Paulo, né? Mais famoso deles, Júlio de Mesquita, herdeiro do grupo Estadão, né? Presente até hoje, o Estadão, não o Júlio, que já virou mocinho, né? Mas presente o grupo Estadão, agindo, né? Ferozmente na construção de um projeto de direita no Brasil. É a presença do grupo Estadão, né? Muito bem. Essa comunidade começa a se conformar a partir dos anos 40. Então é um marco fundamental para se compreender a construção da geografia brasileira e entender o início das Assembleias Gerais Ordinárias, que começavam a reunir 20, 30, 40, 50, mas juntavam a galera de São Paulo, juntavam os poucos do Rio, os poucos de Pernambuco, os poucos de Minas, mas eram os poucos que iam se juntando para poder chegar aos muitos que nós somos hoje. Né? Dos anos 40 aos anos 50, paralelo à existência da AGB, existia a Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro, que reunia engenheiros, médicos, padres, advogados, né? Aonde a geografia participava, mas precisava submeter aquilo que engenheiros, médicos, advogados, padres interessados na geografia ditavam. Nasce, então, em 1954, o Congresso Brasileiro de Geógrafos. Ora, a pergunta era, por que não fazer um Congresso Brasileiro de Geografia e sim de geógrafos? Né? A pergunta feita à época e respondida era: é necessário afirmar uma identidade em torno da formação? Isso é um discurso dos anos 50. Não dá para bater. É necessário compreender. É uma geografia em construção, 20 anos de construção dos cursos de geografia. Em 1945 já são 12, em 34 tem 1, em 36 tem 2, em 45 tem 12 cursos de geografia no Brasil. Né? Em 54 já não sei mais quantos são. Mas era necessário afirmar a identidade de uma dada formação. E
aonde se faz o entendimento da necessidade de afirmação de uma identidade desta ciência, a partir da sua associação e de seu evento. O evento reúne as pessoas, congregos iguais e diferentes, iguais e divergentes, iguais e antagônicos, mas iguais na sua formação original, que é a geografia. A necessidade de se formar comunidade em torno da sua identidade própria, porque não dava mais para aceitar aquilo que os engenheiros diziam que era geografia. Ou melhor, aquilo que os engenheiros diziam que era conhecimento geográfico. Não dá para aceitar os padres, né? Seria um problema com os padres, né? Que os padres e os médicos e os advogados diziam que era pensamento geográfico. Esta afirmação de uma identidade que, ora vista de fora, sem a compreensão correta da conjuntura, pode nos parecer conservadora e autoritária, mas ela precisa ser lida na sua conjuntura. Não dá para olhar 1954 com 20 anos de antecedência, 44, 34, não dá para olhar aos olhos de 23, né, com os filtros e as lentes de 23. Elas nos ajudam a compreender a partir de 54, mas elas não podem decidir o que aconteceu em 1954. Ajuda a entender 54, não a definir 54. Então nasce o Congresso Brasileiro de Geógrafos em 1954. E depois se repete em 65, aí não mais em 64. Imaginava eu que era problema do golpe, né? E aí, nas buscas documentais, descobri que não foi golpe nada, né? Porque a geografia brasileira naquele momento passou incólume pelo golpe, né? Ninguém foi perseguido, ninguém daqueles que estavam ali, né, ocupando os lugares principais, né? A GP continuou se reunindo, decidiu para 65 para combinar com o aniversário de fundação da cidade do Rio de Janeiro. Porque em 54 era para combinar com o aniversário de fundação da cidade de São Paulo, o quarto centenário da cidade de São Paulo, né? E depois jogaram para 65 para combinar com a fundação da cidade do Rio de Janeiro. E eu achando que era um problema da ditadura. E aí a busca dos documentos me permitiu, né, tirar a minha visão associada aos momentos atuais, lendo 64, quando não era para ler 64, era para ler 63, quando 63 decidiu por fazer em 65. Depois o CBG acontece em 74, 84, 94, 2004, 2014 e precisamos fazer 2024. Tarefa nossa. Os colegas de antes fizeram, né? No mínimo, é um crime de lesa história, de lesa luta, se nós não conseguirmos realizar o encontro do CBG em 2024. Estou lendo 24 olhando para trás. Estou olhando para trás e estou olhando para frente, né? As assembleias de 46, 47, 48 iniciam o processo de consolidação da comunidade. O Congresso de 54 reafirma um projeto de identidade de formação em geografia. Caminhamos a década de 50, a década de 60, realizando um conjunto de assembleias todos os anos, até em 64. Poços de Caldas, 64, a geografia brasileira se reuniu sem nenhum problema, né? Não tinha um guardinha do lado de fora, né, tornando aquilo uma ameaça. É preciso ler porque isso aconteceu na geografia brasileira dos anos 60 e 70 sem nenhum problema. Chegamos ao final dos anos 60, início dos anos 70, a comunidade geográfica brasileira, aquela iniciada nos anos 30, começando a consolidação nos anos 40, reafirmada em sua identidade a partir dos anos 50, já não cabe mais numa assembleia de 100 pessoas. Já são muitas centenas. Já há uma pressão para que as coisas se modifiquem. E a GB, então, cria o ENG, Encontro Nacional de Geógrafos, realizado em sua primeira edição em 1972. Se na Assembleia tinha um teto máximo de 99 participantes, é estranho, mas é verdade, né? Podia ter menos, podia ter mais, mas estava lá decretado que só podia ter no máximo 99. 33 de São Paulo, 33 do Rio, né?
e o resto quebradinho entre Paraná, Minas Gerais e Pernambuco e alguns outros gatos pingados de outros lugares. Essa comunidade já não cabe mais dentro da Assembleia de uma centena. E aí faz-se o ENG. O ENG, se 46, 47 assembleias iniciam com formação da comunidade, 54 é a afirmação da identidade e daí por diante. A partir dos anos 70 com o ENG é a possibilidade da dimensão nacional dessa comunidade. Ela agora tem centenas presentes no encontro. O primeiro ENG tem mais de 800 inscritos. Mais ainda, em 72, nós estamos em plena ditadura no Brasil. Em 71, um sujeito fez o seguinte discurso: não é possível governar, não é possível estabelecer o poder sem a geografia e sem os geógrafos. Disse isso num discurso no IHGB, Instituto Histórico Brasileiro, nada mais, nada menos de que Emílio Arrastazul Médici, presidente da República, ditador, do período mais duro da ditadura brasileira, fazendo uso daquilo que nós chamamos de geografia para reafirmar um projeto de poder. E o ENG, em 72, não tinha nada muito diferente disso. O tema do encontro é a colonização brasileira. É o tema do primeiro ENG. Que em suas contradições, apesar do tema chamar colonização brasileira e com a direita presente, aquilo que hoje nós chamamos de direita com muita tranquilidade, nas suas contradições apresenta uma carta assinada por mais de 600 pessoas presentes contra a precarização do ensino de geografia colocado nas escolas brasileiras a partir do decreto que institucionaliza os estudos sociais. Contraditoriamente. O ENG 72, o CBG 74, ainda tem marcas profundas dos setores mais conservadores. A partir de 76, o nariz começa a sair da água. E muitos colegas começam o enfrentamento sobre aquilo que está colocado como geografia mais conservadora e ligado aos setores de direita e militares do Brasil. Há um debate famoso, onde o Pacu cantou a primeira porradaria pública numa Assembleia da GB, dentro de um ENG, de uma sessão de comunicação, aquilo que hoje nós chamamos democraticamente e maravilhosamente democrático, o EDP, eram as comunicações livres e orais lá dos anos 70. É o embate entre o Nilo Bernardi, o Armen e o Gervásio. Armen e Gervásio porrando o Nilo Bernardi, representante dos setores mais conservadores. Em 78 chega onde nós conhecemos e já lemos muitas vezes. Então, mas 78 só acontece porque acontece em 76. 78 não é obra do Divino Espírito Santo. 78 é a explosão daquilo que estava represado desde o início dos anos 70. A represa está ali segurando, mas chega chega o Darlan, botei Darlan atrás na década de 70, chega o Darlan, chega o Rodrigo, chega a Lorena, vai se juntando ali na represa, e fazendo força. Em algum momento, ela não vai aguentar. Infelizmente, ela não aguentou. E ela não aguentou justamente aqui em Fortaleza. Então, acho que, para combinar a provocação da Cintia, eu acho que nós precisamos aprender com 78, mas precisamos fazer em 23. 78 nos ensina, mas 23 nos ensina. A conjuntura de 78 era outra. Era outra na GB, era outra na geografia brasileira, era outra na sociedade brasileira, era outra no mundo. Então precisamos aprender a ler a partir dos dias de hoje. Quando nós chegamos aqui, e aí eu vou chegando aqui, essa AGB
que em 72 tratou da colonização brasileira, aquela GP que em 55 serviu ao Estado promovendo um amplo estudo para a expansão econômica em direção ao oeste paulista, né? Aquele grande estudo de 1955 que reuniu mais de 100 pessoas, cujos mapas estão todos na biblioteca da FEFELESH, lá em São Paulo. Os textos não foram produzidos, porque a comissão interinstitucional da Bacia do Paraná e Uruguai, que era assim chamada, não concluiu os seus textos, mas todos os mapas estão lá, guardadinhos, naquelas gavetas gigantes da Faculdade de Filosofia, Ciências Humanas e Letras da Universidade de São Paulo. Vale a pena a visita, vale a pena conhecer. Se ela se propôs a servir o capital para fazer a expansão em direção ao oeste paulista, né, que foi discutir a colonização brasileira a partir de 72, em pleno governo Médici, né, em 87, como fala o professor, ela se indigna e vai às ruas, junto com os colegas da história, para poder combater os estudos sociais. Ao combater os estudos sociais, está combatendo apenas uma forma de expressão do ensinar o conteúdo de geografia e história. Sobretudo, está confrontando a possibilidade de construir uma outra forma de fazer escola, de fazer educação, de fazer ciência, a partir daqueles que efetivamente constroem essas ciências em seus lugares de formação. É luta. É assim que a geografia brasileira construiu aquilo que ela tem hoje. E hoje nós chegamos aqui, nossa primeira mesa, daquelas mesas das 6, né? Nós discutimos os organismos multilaterais e as fundações privadas. Isso só foi possível porque a GB é capaz de estabelecer enquanto um espaço de diálogo e combativo. É aqui. Talvez a física tivesse nos anos 20 e 30 começando a enfrentar os dilemas da teoria da relatividade. Né? O princípio da relatividade em 1905. Pode parecer que é coisa agora do século XXI, né? Começar a falar de relatividade, mecânica quântica, realidade cósmica, né? Realidade cosmológica, como alguns chamam, né? Uma revisão da possibilidade de entender o sistema mundo, mas o princípio da relatividade em 1905, Einstein, confrontando, né, Newton 3, quase séculos antes. Né? Mas nós começamos a fazer esse debate sobre o ensino de geografia nos anos 80, de maneira mais intensa, a sua associação com a política. Não quer dizer que antes não tenha havido, porque em 1935 a AGB propôs um currículo da cidade de São Paulo. Em 1935, Haroldo Azevedo, João Dias da Silveira e Maria da Conceição Vicente de Carvalho se reuniram e propuseram uma proposta de currículo. Para falar em currículo, para mostrar o quanto é importante o debate da geografia a partir das associações daquilo que a gente pode estabelecer enquanto crítica. Nos anos 70 e 80, toda a reforma de currículo estabelecida no Estado da cidade de São Paulo foi monitorada pelos serviços de segurança. Se você acessar hoje os arquivos do SNI, disponíveis no Arquivo Nacional, vocês vão encontrar o monitoramento dos encontros da GB, sabe até quando? Ou da Geografia Brasileira? Até janeiro de 90. O ENEG de Belém, colegas de Belém, até janeiro de 90, tem relatório do SNI, a gente fazendo festa, bebendo cerveja, enfrentando o governo Hélio Gueiros, né? Em janeiro de 90, com o tema Geografia e Luta de Classes na Amazônia, e um Serviço Nacional de Informações presente, fazendo um relatório. Né? Fiquei chateado porque eu não encontrei meu nome. Né? Encontrei a mesa que eu estava, talvez eu não tenha incomodado tanto, né? A mesa que eu estava, isso me deixa preocupado. A mesa que eu estava lá o André, que era colega da UF, que era presidente desse CIEP, assim, André de tal, que o nome dele é André Tenreiro. Talvez o cara não tenha conseguido entender, né? Apesar de conta, o cara era do SNI, não quer dizer que ele seja inteligente, né? Provavelmente não era, até porque não seria do SNI. Mas é a nossa. É a nossa aqui, né? O André de tal. O ENG de 86 foi extremamente monitorado, mas ninguém ganhou do ENG de Porto Alegre em 1982 com
relatório de quase 100 páginas. Né? Eu agradeço, inclusive, a SNI, porque nas minhas pesquisas faltava coisa para completar, e a SNI me ajudou. Né? Porque tinha folder, tinha fala. Né? A revista dos estudantes de geografia, da UPEJ, da Território Livre, tinha um parecer. No lançamento da revista, um parecer, esse era do Ministério da Aeronáutica, que dizia, né, dos autores, que era Rui Moreira, Antônio Carlos de Moraes, Milton e Eduardo. Né? E aí, assim, fulano de tal, nada consta nos relatórios sobre fulano de tal. Fulano de tal, nada consta nos relatórios. Fulano de tal, consta no relatório alguma coisa. Né? Então, essa geografia que era monitorada, né, essa que nós hoje podemos, por exemplo, discutir temas como esses, organizações multilaterais e fundações privadas. Não só discutir, porque ela nos interfere e é palco das nossas questões principais de transformação da sociedade brasileira. Nós entendemos isso, a geografia brasileira entendeu isso, e por isso ela é capaz de transformar. A mesa 2 vai falar sobre entender o Brasil e a resistência no chão da escola. A mesa 3 vai falar das teorias pedagógicas, na formação docente, da prática pedagógica e na luta política. A mesa 4 vai falar sobre a crise do trabalho e a precarização das perspectivas do Brasil atual. A mesa 5 vai falar da educação popular, enfrentando o negacionismo e o extremismo de direita. A mesa 6 vai fazer um balanço dos 20 anos da Lei de História e Cultura Brasileira na geografia, realidades, contradições e possibilidades. A mesa de abertura todo mundo estava lá, a mesa de encerramento é essa. Em comum tem uma coisa: chama cada um de nós a compreender o Brasil a partir da sua dimensão mais crítica, chama cada um de nós a se organizar, chama cada um de nós a compreender a conjuntura nacional, chama cada um de nós a estabelecer a luta coletiva em conjunto com cada um ou outro colega em seu lugar, chama cada um de nós a ser responsável pela transformação da sociedade brasileira. A transformação da sociedade brasileira não se faz única e exclusivamente pela via do voto, se faz pela luta. Para ter voto, teve luta. Assistam as sufragistas e vão entender a luta necessária pelo voto feminino, por exemplo. Né? Entender a luta de homens e mulheres para construir e consolidar a possibilidade de votar. Essa é uma luta importante, mas a transformação da sociedade brasileira também se faz pelo voto, não exclusivamente pelo voto, porque o Ministério da Educação do governo Lula está empenhado do primeiro ao último lugar de integrantes do Todos pela Educação. Convenhamos, não vamos estabelecer a construção de um projeto revolucionário, transformador de educação, né, que enfrente a precarização do trabalho docente, como bem tratado pela mesa com Daniel, com Amsterdã, com Sócrates. Né? Não vamos dar conta de compreender e enfrentar e de destruir a presença das fundações privadas com o Ministério da Educação de um governo de esquerda, mas dominados todos pela educação. Não tenhamos essa inocência. A nossa capacidade de luta precisa se estabelecer apesar de um governo de esquerda. E para isso é fundamental que nos organizemos. E aí a nossa organização pode ser no partido político, pode ser no sindicato, pode ser na associação de moradores, em diversos coletivos, mas aqui é fundamental. Nós precisamos nos desdobrar. Alguém diria, escolha. Eu diria, escolha 2. Escolha o partido e a AGB. Escolha o sindicato e a AGB. Escolha o coletivo e a AGB. Escolha a associação de moradores e a AGB. Escolha 2. Nós não temos a oportunidade de não escolher nenhum. Nós só temos uma oportunidade: escolher os 2. Escolher os 2 e se estabelecer na luta. É a única possibilidade de transformação. Não existiria geografia brasileira tal como nós conhecemos hoje se não fosse a AGB. Não teríamos ensino de geografia com todas as perspectivas contraditórias, com todas as crises que nós vivemos, mas apesar disso, uma geografia de luta, uma geografia crítica dentro da escola e universidade, se não fosse a AGB. Essa entidade cumpriu um papel fundamental na construção de nós enquanto indivíduos, na construção de nós todos enquanto coletivo. Cada um de nós aqui é resultado da luta, é resultado da sua participação na AGB. Não dá para dizer, ninguém vai conseguir ter a cara de pau de dizer, né, que se construiu
enquanto profissional que se construiu enquanto um estudante crítico, se construiu enquanto profissional capaz de luta de compreender uma geografia, um mundo tal como nós compreendemos, se não fosse a nossa participação no AGB. Mesmo que indiretamente, o resultado daquilo que os colegas produziram no AGB 30, 40, 50 anos atrás é aquilo que está na universidade hoje, é aquilo que está na escola hoje. Então, se existe geografia na escola, ainda, se existe geografia na universidade, ainda, se ela existe desta forma, é em função da luta de nós, companheiros e companheiras ligados à geografia brasileira, a partir daquela que nos forma enquanto comunidade e coletivo de luta, que é a AGB. É isso, obrigado. Eu demorei para cronometrar aqui, porque eu sou uma péssima coordenadora de mesa, né? Enfim, eu acho que as pessoas têm que falar o que elas têm que falar, né? Então eu demorei para cronometrar, mas depois eu lembrei que, enfim, depois eu também quero falar, né? Porque eu comecei chorando, mas eu também quero contribuir no debate. E a gente não combinou. E eu, como aquele que quer falar, e Lorena também assim, a gente coloca o nome e a gente esquece de apertar. O meu está aqui, mas está no zero. Eu estava acrescentando horas aqui. Eu cronometrei em algum lugar, de alguma fala, e não desliguei, ficou acho que umas 3 semanas para o cronômetro ligado, mas não olhei para ele, né? Enfim. Mas bora lá. Então, pelo menos meia hora a Lorena tem, porque quando eu comecei a cronometrar o chat, já tinha visto, né? Enfim. Então, fazendo também a apresentação da professora Lorena, é a gemeana, como disse o Chagas, né? Se tem uma coisa que na GB a gente se bate o tempo e a gente fala o tempo todo, a gente vira dinossauro, como é que é, Fabrícia? Jedi, essas coisas todas. É que a gente o tempo inteiro faz essa fala que o Charles disse, que a história não começa no dia que a gente se associa a GB, né? A gente dizer o ano que a gente entrou, para quem é gebiano, é um orgulho de saber que, assim, seu primeiro mês de aula, você foi lá, né? Se associou a GB e você continua no GB, né? Poucos têm lá no seu Lattes que é associado da GB desde tanto tempo, né? Então, é esse orgulho que a gente carrega por, né, acreditar nesse espaço como importante na nossa formação. Então, a Lorena é mais nova que a gente nesse processo, mas tem uma contribuição, né, importante, vamos dizer assim, nesses últimos anos, que a gente não pode esquecer do que a gente está vivendo nos últimos 8 anos do Brasil, né? E como todas as entidades de representação política, de formação política, vem sofrendo, depois faço ali algumas considerações, e a Lorena vem desde o ENG do Maranhão, né? Não, de João Pessoa? Ah, então foi depois, né, de João Pessoa. Isso, vem de João Pessoa, foi em 2018, construindo a entidade, compondo de alguma forma, dentro de um processo bastante turbulento da própria entidade, a diretoria executiva nacional, né? Então, é uma geógrafa que sabidamente, né, tem o seu processo de formação também por dentro da GB, e eu não olhei do currículo e acabei prestando atenção, porque a gente fica pensando um monte de coisa. Não sei se agora você está dando uma aula na... Tá. Eu sei que é pesquisadora na Unesp, né, porque a Lorena que nem eu, né, vai rodando pelo país, a gente nunca sabe. Enquanto a gente está assim, mas onde é que você está agora, afinal? Mas a Lorena agora voltou para São Paulo, mas continua na GB João Pessoa, então também participou aí de 2 sessões locais, que é presidente prudente de João Pessoa, e isso dá para a gente, né, uma condição de fazer uma leitura também diferenciada do contexto que vive a GB também por dentro das suas sessões locais. Então, agradecer também nessa possibilidade de dialogar e da gente discutir aqui coletivamente essa mesa de encerramento. Obrigada, Lorena. Obrigada, Cíntia. Bom dia a todos e todas. Primeiro, cumprimentar a mesa, Charles, Cíntia. Dizer que é um prazer dividir esse espaço de debate com vocês e com todos que estão aqui presentes na mesa de encerramento do 10º Falar Professor. Também agradecer a AGB pelo convite e agradecer a Sessão Local Fortaleza, né, por organizar toda a infraestrutura, junto com as demais sessões locais da AGB, né, que é uma construção coletiva, mas nós sabemos que quem se dispõe
a trazer, a puxar um evento, tem um esforço maior, tudo em relação à infraestrutura, logística. E queria dar só uma lembrança, eu participei em 2019 do pré-fala professor aqui em Fortaleza, né? Nós fizemos uma RGC, uma reunião de gestão coletiva, para construir o Fala Professor, que seria em Belo Horizonte, em julho, né, que foi em Belo Horizonte em julho de 2019, e a GB Fortaleza puxou esse pré-fala, né, no sentido de mobilizar os estudantes da UES, de Fortaleza, do Ceará, para participar da construção do Fala Professor de Belo Horizonte. E deu tão certo que eles puxaram o Fala Professor 4 anos depois. Então, temos essa lembrança que foi um momento bastante importante, que agora, 4 anos depois, nós vemos que os resultados foram ótimos, né? A mesa de encerramento, ela puxa, como o Xavier já comentou, puxa bastante da segunda parte, da última parte do título do 10º Fala Professor, né? A AGB contra as reformas neoliberais e ao ataque, docente, eu acho. Isso é muito importante, esse tema da mesa é muito importante para nós entendermos como que a AGB tem se articulado nos últimos anos para enfrentar esse projeto de neoliberalização da educação, que não é isolado nessa educação, a gente sabe que é de todas as esferas da vida, né? E como que a AGB pode se articular, e nós, enquanto associados, enquanto estudantes de geografia, professores de geografia, podemos nos articular para lutar contra esse processo e para propor um novo projeto democrático popular de Brasil. Então, eu faço essa ressalva da importância desse tema para a gente começar o debate. O Fala Professor, o Encontro Nacional de Ensino de Geografia, ele entrou no calendário de eventos nacionais da GB, foi deliberado enquanto evento da GB, na Assembleia Geral, que ocorreu no 6º Encontro Nacional de Geógrafos, lá em 86, que aconteceu em Campo Grande. E agora eu fiquei sabendo, né, que como o Charles comentou, que estava sendo monitorado pelos serviços de inteligência, né, então, nacional de inteligência. Então, o Fala Professor, ele surge nesse contexto de que era necessário que a geografia criasse um espaço para se debater o ensino de geografia. E a partir disso, né, deliberou-se que ocorreria a cada 4 anos, uma curiosidade diferente do ENG, do CBG, por exemplo. E o primeiro Fala Professor aconteceu em Brasília, em 87. Num contexto bastante particular da Constituinte, do fim da ditadura, enfim. Então, nesse encontro, tiveram vários debates em relação ao processo e como que o ensino de geografia precisava ser tratado pela geografia, pelos geógrafos, na sua particularidade e na sua importância. A partir de então, só uma outra questão. O Fala Professor, como todos os outros eventos da GB, não é, do CPG, ele tem desde sua concepção, até sua construção e sua realização, como um espaço de debate e de troca de saber na sua horizontalidade. Então, todos esses encontros, eles são pensados a partir desse diálogo, dessa gestão coletiva. Então, é muito importante a gente ressaltar isso, porque isso também influencia nos resultados que nós temos e nos debates que nós temos no encontro, né? E a partir disso, nós tivemos nós estamos na 10ª edição do Fala Professor, como disse a primeira em Brasília, 87, 91 foi para
São Paulo, 95 Presidente Prudente, 99 Curitiba, 2003 Presidente Prudente novamente, 2007 Uberlândia, né? 2011 Juiz de Fora, 2015 Catalão e 2019 Belo Horizonte, e hoje nós estamos pela primeira vez aqui na região Nordeste com Fala Professor em Fortaleza. É interessante pensar, olhando o panorama dos temas do Fala Professor, é importante pensar como que esses temas eles não são escolhidos, eles não são debatidos nas reuniões de gestão coletiva de forma aleatória, mas eles refletem a realidade de cada momento que nós estamos vivendo. Eu acho que é importante a gente pensar isso também, porque a AGB ela não é um organismo alheio à sociedade. A AGB está inserida na sociedade, então ela também reflete as contradições que nós temos na sociedade, na construção desse Brasil que nós temos, né? Não só no Brasil, mas em múltiplas escalas. Então a gente tem que pensar a AGB a partir dessa perspectiva multiescalar, né? Multidimensional. E fazendo uma leitura dos temas dos Falas Professores, né, nós vemos que é bem interessante que a partir de 2015, que antes de 2015, sempre apareciam palavras, né, expressões nas temáticas como cidadania, responsabilidade social, diversidade, luta de classes. E aí, quando nós chegamos em 2015, no Fala Professor de Catalão, o tema foi qual, entre parênteses, né, o fim do ensino de geografia. É uma interrogação. Assim, a gente já viu, aí o debate já começa a surgir na ementa, a questão da precarização, do neoliberalismo, enfim, já sinalizando qual seria o fim do ensino de geografia. Aí nós chegamos em 2019, no Fala de BH, o tema foi a prática do professor à margem, resistência, saberes e poderes. E como até eu falei na plenária política, esse tema reflete muito o que nós estávamos vivendo naquele momento. Um governo de direita, fascista, que foi eleito e que atacou todas as esferas da vida, mas também com muita intensidade a educação, ao trabalho do professor, né? As políticas educacionais, enfim. E hoje, né, nesse 10º Fala Professor, nós temos um tema que nos chama a pensar um projeto democrático popular de Brasil. Que chama nós, geógrafos, professores de geografia, estudantes de geografia, e que chama a AGB a pensar esse projeto, né, o que queremos. Então, eu acho que é bastante interessante nós fazermos essa conexão. Contra as reformas neoliberais, a gente pode pensar, é um trabalho que a gente precisa fazer, considerando toda essa particularidade do momento, porque cada vez na atualidade não dá para pensar, muito se fala da ausência do Estado. O Estado não está ausente. O Estado ele está a serviço do capital, sobretudo na realidade do capital financeiro. A gente não pode pensar hoje o ensino de geografia descolado dessa realidade. Então, por isso que, desde 2015, olhando as ementas, os trabalhos mesmo apresentados no Fala Professor, essa temática é bastante forte, bastante presente. E é importante a gente pensar essa questão. E vou trazer um pouco da experiência recente que nós construímos na AGB, diante desses ataques ao ensino de geografia, ao ensino no geral, mas vou puxar para a geografia, que nós temos, né? Primeiro frisar que não é algo recente, que não é algo que é um projeto, né? A gente sabe que não é algo que vem a partir do golpe ou que se aprofundou do governo Bolsonaro, é algo que desde a década de 80, com as privatizações, enfim, é um processo que vem acontecendo, mas nos últimos anos nós temos essa maior, como eu disse, maior intensidade do capital financeiro, enfim, e de outros interesses na pauta educacional. Tivemos a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, que a AGB se posicionou
todo momento contrária. Teve uma atuação bastante importante a partir das instituições locais, né? Que são através dos GTs, né, de ensino, de educação, teve uma atuação fundamental. E naquela ocasião, a AGB foi convidada, junto com outras entidades, né, educacionais, que trabalham com a pauta da educação. A AGB foi convidada a participar, né, dos debates, enfim. Mas é isso, né? Eles fazem essa consulta para, como eles dizem, para uma expressão para inglês ver, né? Porque consultam, aí, tá bom, mas eles não nos ouvem, e aí depois no final coloca lá, agradecemos a AGB por contribuir com o documento, né? E foi isso que aconteceu. E a partir disso, né, também, acho que é importante a gente trazer que a pauta que a AGB, que acho que deu uma, que eu penso que deu uma agitada, né, na entidade, foi a questão das diretrizes curriculares nacionais, né? Durante a pandemia, no dia 1º de setembro de 2020, né, naquele caos, das incertezas, sem vacina, enfim, nós recebemos, né, via um comunicado que circulou via grupo de WhatsApp, e depois a gente divulgou via interseções, que é o canal de comunicação da AGB, uma chamada pública para contribuir, para contribuições circunstanciadas para a proposta de diretrizes curriculares nacionais de geografia, convidando a sociedade civil para encaminhar documentos para determinada data, né? E nos assustou bastante o primeiro processo, porque nenhuma entidade da geografia foi convidada formalmente a participar desse processo, a debater essa questão. Nós ficamos sabendo porque começaram a divulgar via redes sociais. E nesse momento, a AGB chamou para si a importância de nós debatermos esse documento, porque o documento, além da construção, né, composto por um grupo pequeno de 6 pessoas, por um grupo de geógrafos, né, acho que na feira plenária, acho que foi comentado que não é, a proposta não veio de fora, a proposta veio da geografia, né, então é importante ressaltar isso. Que esse documento ele trazia várias questões, um documento que ressaltava bastante a importância da inovação, colocando todo o problema da desigualdade do ensino de geografia no currículo. Que o currículo tinha que ser alterado, tinha que ser renovado, porque a evasão dos cursos de geografia se dava porque o currículo não era atrativo, não era competitivo o suficiente, enfim. E está disponível aí, convido todos a ler. Mas outro ponto que chamou a atenção foi a criação do tecnólogo em geografia. Que aí a gente falou, opa, o que é isso? Além da formação em licenciatura e bacharelado, teria um tecnólogo. E aí, nesse processo, a AGB se posicionou totalmente contra, mas já aprendendo como que nós fizemos com a BNCC, né? Então, vamos organizar isso, enfim, na pandemia, sem poder se unir, enfim, e aí nós tivemos que criar estratégias, né? As seções locais da AGB se reuniram, formaram um grupo de trabalho para articular em relação a isso. Fizemos várias atividades de leitura para entender o que é esse documento, leitura pública, inclusive está no YouTube, no canal da AGB Nacional, então vocês podem acessar, foi bastante interessante, né? Nós lemos em conjunto o documento, fizemos ressalvas, enfim, foi muito interessante. E como nós não fomos notificados sobre esse processo, então a gente falou, se nós não fomos, os departamentos de geografia também não foram, os programas de pós-graduação também não foram. Então nós começamos uma mobilização desses programas, desses cursos, de outras entidades a respeito do tema. A AGB tirou desse momento uma carta da comunidade geográfica que foi assinada por 2.443 professores de geografia, professores e professoras de geografia, estudantes, departamentos, que mobilizou de fato a comunidade geográfica. Nós enviamos todo esse documento lá no prazo que eles pediam, né, como oficializado, no Conselho Nacional de Educação, e a partir disso tem-se uma nova proposta. Aí caminha essa segunda proposta
de Diretrizes Curriculares Nacionais da Geografia em março de 2021. A segunda proposta, eu acho que tinha só 14 referências a mais, né? Era só isso, não mudava nada, só colocava umas referências. E aí, de novo, nós fomos para o mesmo, para o enfrentamento. Nos organizamos, fizemos outra atividade de leitura pública da nova proposta. Encaminhamos de novo a nossa carta, reafirmando a carta, todo o documento. Gravamos um vídeo, né, a técnica de Charles, que organizou um vídeo com diversos professores e professoras de geografia, lendo a carta, então foi bem interessante. Também está disponível no YouTube da GB Nacional. E a partir disso veio uma terceira proposta. Né? E aí nós fomos para. Em RGC, nós discutimos, né, debatemos muito sobre isso, e nós definimos outras estratégias que nós poderíamos utilizar para lutar contra esse processo. E aí, nessas articulações, nós entramos no requerimento e ali, junto também, a ANPEG, Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação em Pesquisa de Geografia, nós entramos com um requerimento de informação e com assessoria também de outros parlamentares. Nós entramos com requerimento de informação e outros documentos que eu não me recordo, mas no site da GB, só para relembrar, tem uma página com todos os documentos sobre as diretrizes curriculares nacionais, com todos os documentos publicados em âmbito da GB, em âmbito da Câmara dos Deputados, enfim. Nós conseguimos uma audiência pública, uma primeira audiência que foi realizada pela comissão, né, que foi mais restrita, online, a audiência, que foi em final de julho de 2022, e outra audiência que foi em agosto de 2022, né, que foi através da Comissão de Participação Legislativa, né. E nessa audiência foi bastante interessante, né, nós nos articulamos, né, enquanto a GB e a ANPEG para esse espaço, diversos de nós aqui participaram, e nesse momento o processo que estava dado, eles não avançaram com o processo. Então, nós tivemos aí uma vitória nesse momento, naquele governo ainda, né, que era 2022, extremamente direita fascista, então foi bastante interessante isso. Nós sabemos que não acabou ainda, né, porque é igual a reforma do ensino médio. Não teve a paralisação, mas não foi revogada. Então nós temos continuando a luta. E nós estamos continuando nessa articulação junto à GB, junto com a ANPEG, para fazer esse debate e para pressionar para cancelar esse processo, ou para nós criamos algumas diretrizes, enfim, para a gente debater isso. Mas é muito importante que a gente, como diz o tema do encontro, né, na sua poesia, estarmos atentos e fortes. Porque, como eu falei anteriormente, não é algo isolado, é um processo. Então, é um processo, é um projeto de política educacional sentada nas mãos das corporações de capital financeiro. Então, é importante que a gente continue nessa luta. E aí eu trago a questão assim, pra gente pensar, pra gente debater aqui, né, enquanto mesa, enquanto plenário, aqui enquanto encontro, como que nós vamos nos organizar frente a isso? Nós estamos, por exemplo, a DCL foi uma política, mas aí nós temos a reforma do ensino médio, e outras que virão, e outras que também estão vindo na escala estadual, nas escalas municipais. Não é algo só na escala da federação. Então, como que nós vamos nos organizar para manter a AGB pulsante, para manter o movimento estudantil, os movimentos estudantis, outras entidades, a geografia pulsante, para a gente lutar contra isso? Porque nós estamos na luta por esse projeto democrático popular de Brasil, mas nós temos que nos organizar frente a isso. E hoje a estrutura, as questões, né, que a gente tem, né, as
contradições, não só a GB, né? Estou falando da GB porque é o meu lugar de fala, onde que eu piso, né? Eu construo a sessão local, eu construo a GB a partir da sessão local, mas também outras entidades, né, outras organizações, movimentos, como que nós vamos enfrentar esse processo? Nós vemos, às vezes, alguns esvaziamentos, né, de alguns espaços de luta, que é reflexo não somente da organização do movimento, mas do contexto que nós estamos vivendo, né? Nós elegemos um governo que, ao contrário, né, do que nós tínhamos no que nós elegemos em 2018, isso é muito bom, isso já deu uma respirada, né? Mas nós vemos que ainda o processo está rolando, né? Nós vemos que o Lula não revogou a reforma do ensino médio, nós vemos esses grupos que estão presentes nos ministérios, enfim, então a gente precisa debater sobre isso. E aí eu trago, né, a provocação para nós nos unirmos, né, enquanto AGB, construirmos as nossas sessões locais, através das nossas práticas cotidianas, mas também vou chamar aqui o debate do GT de educação, o ensino de educação da AGB, são fundamentais para a gente pensar e debater isso. E vou fazer a provocação da gente construir a entidade para continuarmos atentos e fortes na luta por esse projeto democrático popular de Brasil que nós queremos. E é isso. Obrigada. Obrigada, Lorena. Obrigada, Charles. Bom, então, a partir, né, dessa discussão, a gente não vai abrir para fala, né, pelo que eu entendi. Acho que a provocação vem da provocação que é a parte que me cabe. Bom, acho que a gente, que os dois colegas trouxeram mesmo, né, é a necessidade da gente pensar o processo histórico como fundamento radical daquilo que nós somos, né? O que nos constitui como entidade e quais são as nossas possibilidades concretas para avançar, né, para o futuro, no sentido de mais do que lutar para que a gente exista, que a gente possa, em algum momento, né, superar a condição de existência e, de fato, propor aquilo que nós desejamos que seja feito a partir do nosso trabalho. Bom, das questões que aqui foram colocadas, eu sempre, toda vez que vou para uma fala da GB, além do trabalho do Charles, né, da tese do Charles, a gente tem algumas já dissertações, né, sobre os boletins, alguns textos e alguns cadernos de textos e reuniões de muitas associações, né, locais, muitas sessões locais, a GB Goiânia, quando homenageou lá o Orestes, né, também tem lá um trabalho, a GB Niterói, a GB São Paulo, a GB Porto Alegre, e existe nessas sessões locais, isso até é uma questão, né, Charles, que a gente conversou em algum momento, a necessidade da gente reunir todo esse material histórico das sessões locais, porque isso não é pouca coisa. A análise histórica e processual daquilo que a entidade faz, daquilo que ela se realiza e como é que ela se articula, vivenciando historicamente os momentos que vive, é fundamental para a gente entender as opções políticas que a gente toma também ao longo dessa história. Bom, nós comentamos no GT não vou chamar de ensino e educação, porque a gente juntou todo mundo, né? A necessidade, e também muitos colegas que aqui estão, da AGB ser apresentada no processo de formação de qualquer estudante de geografia no Brasil, né? Bom, por que isso não acontece? Então, eu quero pensar, a partir de 3 questões fundamentais daquilo que foi exposto, como pensar uma AGB, uma continuidade da instituição, na relação com aquilo que a gente se propôs nesse evento, que é escutar o que o professor fala, né? O fala professor é para os professores falarem
mas é para a entidade escutar. Então, eu acho que a gente precisa pensar essa dialética, né? O que a gente está escutando, o que está sendo falado e como é que a gente está se organizando de fato. Então, nesse sentido, eu queria pensar muito rapidamente, pois o cronograma vai ser fiel, não quero falar mais que 10, 15 minutos, porque a gente tem um teto de meio-dia, que é o seguinte: o processo de institucionalização da geografia como ciência, a gente precisa entender efetivamente o que ele realiza na nossa prática de trabalho até os dias de hoje. Então, não só no Brasil, mas também no Brasil, e na geografia como ciência, né, sobretudo na Europa, que vai lá no final do século XIX. A gente precisa entender isso para a gente poder entender como é que a gente chega aqui. Por quê? Porque isso implica reconhecer como é que a geografia se relaciona com o Estado. A geografia sendo uma ciência que nasce no seio do Estado, comprometida com a realização do Estado-nação no modo de produção capitalista, vai se realizar contraditoriamente a partir dessa relação, querendo ou não. É a partir disso que a gente vai se realizar. Não tem como apagar a nossa história, né? Então é por isso que é muito importante a fala do Charles quando ele diz que a gente vai reconhecer que a história não começa o dia que a gente nasce, né? E para isso, a gente precisa entender nesse processo qual é a geografia que acontece. E essa geografia que acontece, ela é possível ser minimamente, estou dizendo, vou repetir, minimamente observada a partir de um único espaço na geografia brasileira, que é a Associação de Geógrafos Brasileiros, né? Nós não temos na geografia brasileira apenas a GB. Nós temos a Associação Nacional de Pós-Graduação em Geografia, nós temos associações profissionais e temos conteúdos políticos diferentes na organização dessas entidades. Mas ainda é a AGB a única associação e a única entidade que não é uma entidade ligada, né, como os sindicatos, por exemplo, aos partidos políticos, a um objetivo único, né, ou seja, a discussão das condições e a luta pelo trabalho docente, como é a organização sindical, ou a representação política, como são os partidos políticos. E aí quando o Charles diz que tem que ser mais de um, é porque a GB, né, ela acaba congregando não só as nossas visões, mas as nossas práticas nesses diferentes espaços da realização da política na sociedade. Então a gente precisa reconhecer isso. Por quê? Porque a geografia que acontece no Brasil, ela acontece de formas diferentes, em espaços diferentes. Ela é diferente o que acontece na universidade, ela é diferente como ela acontece na escola, ela é diferente como ela acontece pelos geógrafos de Estado, eu vou engasgar com isso, e ela é diferente nos movimentos sociais. Mas todas essas geografias diferentes se articulam nesse espaço político que é a GB. Mas eles são diferentes e desiguais em muitas dimensões no que diz respeito à organização política da geografia brasileira. Bom, como mediadora, eu, diferente deles, fiz a minha fala agora, né? Que eu tinha que ir a partir do debate, que vai sendo provocado. Então, vamos lá. O que né, na leitura, até tinha conversado com o Charles, vou tentar observar o que está acontecendo, fala professora, ao longo da semana, para poder, assim, ó, arranhar o que os professores estão falando, né? Assim, ó, é para a gente tentar arranhar o que a gente está escutando. Primeiro, quando a gente olha para o folder do evento, de uma instituição que procura se fazer no chão da realidade, existe uma inversão. E assim, ó, a GB tem uma capacidade de surpreender a gente o tempo todo. Então, assim, ó, o convite é assim, ó, geógrafo adora ser surpreendido, né? Então, venham para a GB, porque esse é o lugar da surpresa, porque a gente está, de fato, atento ao real. Obrigada, Bonita. Por força das nossas decisões políticas, que é, historicamente, ser constituído por uma entidade que nasce, aí eu vou trazer uma dimensão da contradição,
paulistana, nos anos 30, né, tendo um estudante na sua fundação, que não é um estudante como, né, nós fomos, é o Caio Prado Júnior, que já era advogado de formação, mas ainda assim, na fundação, se coloca como estudante, existe uma contradição política fundamental na origem da história da GB. Ainda que a Universidade de São Paulo aconteça a partir de um projeto da elite, um recurso da elite, que é um empresariado nascente com a grana dos barões do café e um deslocamento do centro político de poder e econômico do Nordeste para o Sudeste. Tem que entender o que está acontecendo. Ela quer, de fato, reconstruir a sua relação com o Estado. Ainda que a GB passe por praticamente, né, dos anos 30 aos anos 50, quase 30 anos da sua história, ao léu do que está acontecendo politicamente, existe uma contradição interessante, que é, o Aziz sempre colocava isso, né? É uma GB que, diferente do que vai fazer a elite do conhecimento de outros campos, a GB se propõe a fazer esse projeto conhecendo o Brasil. É aqui que eu quero começar. Não dá para a gente pensar a história fora das contradições, né? E eu acho que é importante isso que o Charles está dizendo, porque a gente precisa estudar, gente, a história dessa associação, inclusive na sala de aula, na universidade, com os nossos professores, né, os estudantes que estão sendo formados como professor e os professores que estão na escola também, porque isso explica muito do que a gente é. Acontece que, como o conhecimento brasileiro, né, ainda é elitizado, todo o conhecimento produzido socialmente pela geografia brasileira, ele dificilmente nos dá a condição de conseguir acertar na análise de conjuntura. É muito difícil. Por quê? Porque o que os professores estão dizendo? Que, para que, né, nós todos professores, mas é claro que, já disse lá atrás, né, que eu penso que é desigual, né, o chão da universidade com o chão da escola. Mas que, se nós não formos capazes de tomar, né, radicalmente a escola, né, eu gostei muito de ouvir a Catuta, porque eu falo isso também o tempo todo, de galera, vamos ocupar a escola, né, o que aconteceu lá em 2016 foi fundamental para a gente entender e parar de ser boca aberta, achando que essa juventude não quer nada, todo mundo quer sobreviver politicamente. A gente tem que reconhecer isso com uma radicalidade que não pode sair do nosso sangue, né? Então os professores estão dizendo isso. Eu, sozinho, no interior, foi por isso que eu chorei, porque aprendi pra caralho nesses últimos dias, conversando com os colegas que são professores daqui, e de toda a dificuldade, né, em todos os espaços que a gente falava, do que é ser sozinho, no chão da minha escola, querendo fazer um enfrentamento. Então, essa é a primeira coisa, e depois, ainda se, né, tiver discordância, acho que a gente tem que abrir um espaço para o debate, porque a gente está aqui, inclusive, para fazer o debate. É muito difícil fazer o enfrentamento sozinho. E, mais ainda, só é possível tomar essa escola, né, a partir de uma tomada fundamental da gestão democrática da educação. A geografia nunca falou tanto sobre isso, sobre a tomada da escola a partir da gestão democrática da educação. Nós precisamos entrar nesse debate como geógrafos para defender a escola pública como um espaço da sociabilidade, da primeira relação que se estabelece no Estado e como espaço da política, para que a gente possa tomar a escola, que é criada como aparelho ideológico do Estado, na contradição de que a escola é nossa, é a classe trabalhadora que vai dar aula para a classe trabalhadora. É por isso que você chega numa escola de qualquer canto desse país e a professora tira todo o dinheiro que ela não tem para comprar bombom para dar para as crianças no Dia das Crianças, porque ela está cuidando da classe dela. A gente precisa reconhecer que o professor é classe trabalhadora, assim como o seu aluno. Ele, no máximo, ele conseguiu virar professor, mas ele sabe que o seu aluno não
isso é de uma dor profunda, que é o que a gente está escutando aqui também. Ou seja, a precarização do trabalho também vem de uma responsabilidade política de lutar no seu cotidiano contra a destruição do seu igual, da vida. E é por isso que eu me emocionei, e é por isso que eu optei por ler aquele poema, né? Por quê? Porque naquele poema, ó aqui a Sudestina, né? Enfim, porque aquele cordel, que aliás eu acho que a gente tem que falar mais de todas as manifestações culturais radicais nos diferentes cantos do país, ele vai mostrar a capacidade radical de uma apropriação política que se apropria do espaço. Nós não podemos perder, eu já vou encerrando o que eu prometi para falar no máximo 15 minutos, depois para falar a gente sempre tem, a dimensão do que é mais fundamental na geografia. Nós precisamos ocupar todos os espaços. Porque, como diz o Lefebvre, e nos ensina o Marx para discutir, né, o que é tomada de consciência, a apropriação do espaço é a possibilidade radical de tomar os rumos da produção do espaço. Né? A gente não pode se perder, ainda que seja necessário, na redução da luta pela normatização da realização da nossa vida, gente. A gente precisa lutar radicalmente para ocupar esse espaço, para que esse espaço diga respeito à vida. Alguém falou isso em algum momento, que eu preciso. O professor lembrei, né? Que eu achei incrível. Não é a educação que eu quero, é a educação que eu preciso. A gente precisa sair do idealismo, do desejo, que o desejo é importante, e voltar a acreditar, sim, no projeto revolucionário e na utopia. Porque quando a gente deixa de fazer isso, nós nos tornamos o professor que jogou a toalha. O que é legítimo, porque nós estamos destruídos na escala do corpo, na escala da escola, na escala da vida, na escala da cidade, na escala do mundo, na escala global. A gente precisa reconhecer que essa destruição, ela é geopolítica e ela perpassa por todas as escalas da vida. Então eu convido a todos os professores e a todas as professoras que eu aprendi vivendo em muitas regiões desse país e que tem essa prática que o Charles colocou, né? Eu aprendi a reconhecer isso, que a maior parte dos professores que estão aqui, se a gente fizer uma enquete, tem atuação política no chão da sua realidade local. Eu duvido que tenha alguém aqui neste auditório que não tenha ação política. Nós precisamos reconhecer e trazer isso para a GB. Então eu conclamo que a gente tome a GB, gente. Vamos se apropriar da GB. Isso é fundamental, porque é só nessa escala da representação radical daquilo que a gente faz e daquilo que eu escutei, que é pensar a relação que nunca na história da educação desse Brasil teve tão explícita em currículo, formação e trabalho. Nós estamos perdendo nas 3 questões. E o pacote veio pronto. A universidade precisa entender que não tem como fazer absolutamente nada. Pode ter 1000 PIBIDs, 1000 residências pedagógicas, se a gente continuar reduzindo a discussão da tomada da escola a metodologias. Escutei, inclusive, dos professores que estão há muito tempo sem participar desse espaço, que as metodologias que viram nem são tão novas assim mais, que a gente precisa repensar. E fechando, isso está expresso politicamente naquilo que a geografia é. Os GTs, que são os espaços, por excelência, político, de reconhecimento da prática e da ação dessa entidade, nós tivemos apenas 2. E nós tivemos, quantos formamos? Sei lá, 60 minicurso, 52 oficina minicurso. A gente precisa repensar, né? Por quê? Deixou de ter debate político no minicurso e na oficina? Não deixou. Não deixou. Nós estamos fazendo uma opção política. E é isso que a gente precisa repensar. E a gente precisa tomar todos os espaços. E como disse o Charles e a Lorena, a AGB é um espaço fundamental para a gente poder saltar essas escalas e se articular. Enquanto a gente não reconhecer que o mais importante de tudo é se articular, nós estamos lascados. Porque nós, sozinhos, no chão da nossa escola, nós não somos nada. Nada. A gente precisa sobreviver junto. E essa é uma questão importante. Sem formação continuada, sem desdobramento das nossas ações
valor que o professor tem na sala de aula, né? Na escola pública não se faz muito, se faz milagre. Eu não sou religiosa, pessoal, se alguém faz milagre nesse país, é a escola pública, que faz muito com nada. Então, gente, que Fortaleza seja o lugar da tomada da AGB pelos professores. Então, não é só fala, vamos ocupar o espaço, porque a AGB é nossa. Imagina que você junto, né? Bora lá. Plenária final. Que horas que ficou? 14. Vou passar de novo as considerações para o Charles e para a Lorena. E assim, a gente não pensou no espaço de abertura de questões? Não pensou. Porque não dá, né? Então eu, assim, peço que na plenária final vocês possam, né, sistematizar suas questões, para a gente poder avançar, inclusive, em alguns encaminhamentos da plenária final, provocados pelo debate, né, da lei de encerramento. Lorena, quer começar? Bom, pessoal, para concluir aqui, para me despedir, eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, e reforçar a fala que a Cíntia fez, a provocação que a Cíntia nos traz. Nós vivemos num país de dimensões continentais em que a realidade de cada chão de escola é diferente, né? Não dá para pensar que uma escola ribeirinha no Amazonas é igual, tem os mesmos problemas, as mesmas questões, os mesmos debates, a mesma realidade do que uma escola aqui no semiárido do Nordeste, por exemplo. Então, nós temos que, na nossa diversidade, eu vou trazer isso, nos unirmos para construir esse projeto que nós queremos, né? Eu vou terminar com uma questão um pouco polêmica, né? Mas nós ouvimos muito, assim, nos últimos anos, né, a questão da resiliência. Eu particularmente falei essa palavra, mas nós temos que nos organizar para lutar e para propor o que nos cabe enquanto professores, estudantes de geografia. Nós resistimos por muito tempo, nós estamos resistindo ainda, mas também nós precisamos avançar nessa luta. Então, é isso minha conclusão, né, meu encerramento, e eu vou reforçar o convite da Cíntia, né, nós temos uma plenária final, né, do encontro, aqui nesse mesmo local, e é muito importante que todos nós que estejamos aqui para debater não somente o encontro, né, fazer o balanço final do Fala Professor, mas também propor, né, e debater formas que nós podemos articular para enfrentar esse processo. Agradeço mais uma vez o convite e a presença de todos. Bem, primeiro, agradecer os colegas de Fortaleza. Apesar da AGB ser construída, o encontro ser construído, né? Em especial um encontro, né? Cada um de nós que já construiu um encontro sabe da dificuldade que é construir um encontro. A gente sabe que ele é importante, sabe que ele é fundamental, porque ele faz com que nós nos encontremos, né? Acho que é o primeiro elemento importante. E a gente precisa se encontrar, e encontrar pode ser nas mais diversas dimensões que o encontro pode oferecer, né? Os mais diversos espaços e atividades, porque as coisas começam com o encontro, né? A nossa crítica ao virtual era a impossibilidade naquele momento de se encontrar, mas de alguma forma a gente conseguiu resistir mesmo naquele momento mais difícil, né? Mas acho que a essência está na possibilidade de se encontrar, né? E aí os espaços podem ser os mais diversos, porque aí é um encontro Cássio.
o Cássio encontra o... esqueci. Ayrton, né? E do encontro do Cássio com Ayrton, é possível que nasça uma sessão vocal. É possível que nasça uma ação conjunta numa atividade política, né? Ontem, no Geo na Rua, nós encontramos eu, Daniel e Edir, né? Do encontro de dois colegas de luta paraense com fluminense, não sou carioca, tá? Essa ressalva é importante, né? Na afirmação da minha identidade. Moro em Niterói, né? Rio de Janeiro é outra coisa, né? O lado de cá é muito melhor, né? É tal como a gente brinca com a distinção entre o Oeste e o Maracanã, né? O Maracanã. Eu digo a mesma coisa que tem lá é o estádio de futebol, né? Quer ver as coisas acontecerem de verdade, vai na São Gonçalo. É lá onde as coisas acontecem, né? Então, desse encontro, numa das esquinas da praça, nasce uma conversa sobre a reativação da sessão Belém, né? É um encontro. Então, nós precisamos ser capazes de produzir os encontros. Exatamente. Os colegas que organizaram este encontro, apesar de ser uma construção coletiva das RG6, não há nenhuma dúvida que trabalharam muito mais do que cada um de nós, né? Nós estivemos muito preocupados, muito tensos, muitas horas de tela reunindo, mas quem estava no cotidiano do trabalho até nós chegarmos aqui, uns chegam muito antes, como a Lorena, né? Outro depois o Caio, alguns chegam mais em cima da hora, foram os colegas de Fortaleza. Então, eles precisam ser reverenciados, né? Aplaudidos. E aí, o encontro que a GB, eles, Fortaleza, nós, a GB em muitos lugares, conseguimos realizar, eles nos permitem este primeiro encontro, o encontro de um com o outro, de outro com outros, e os S's vão crescendo, né? Muito embora para nós não é S, é X, né? Os outros, né? A gente vai se juntando, e vai se juntando a partir para a construção das utopias e dos atos revolucionários, mas eu continuo firme no propósito do desejo. Eu acho que ele é que me move, eu acho que ele é que nos move. É o desejo da mudança que nos leva à construção das utopias e das ações revolucionárias e transformação, né? Mas o encontro me permite essa possibilidade de desejar algo muito diferente. E às vezes desejar algo muito igual. Porque eu não quero que nós retornemos a uma AGB dos anos 60. Né? A AGB construída a partir de 79, ela ainda está no meu desejo. Né? Então, as AGBs, as sessões, elas são fruto dessa realização de cada um de nós. O que eu estou querendo dizer com isso? Desejemos mais, lutemos mais, nos encontremos mais, sejamos mais nós mesmos em cada um dos lugares possíveis da sociedade brasileira. E aí é junto. E junto a gente faz a mudança. Ok? É isso. Muito obrigado. Eu não tirei o escondido aqui, nem sei como é que é. Bom, gente, agradecemos aos professores pela excelente conferência de encerramento e por suas contribuições e reflexões aos estudantes, professores e os demais ouvintes presentes. Tem alguns informes. Haverá sorteio de livros na plenária final, começará às 2h da tarde, confirmando que teremos as aulas de campo amanhã, sábado, e
também temos lembrancinha para vocês, para os professores da mesa, né? Acho que vale ressaltar que são presentes da Reforma Agrária, do MST Ceará, Cajuína, Mel e Castanha. Obrigada pela contribuição, pessoal. E nesse momento também a gente já está passando a lista, demorou, mas a gente está passando agora a lista de presença. No sorteio de livro só depois da lista? Não, o sorteio de livro vai ser hoje à tarde, na plenária final, certo, gente? Mais uma vez, obrigada.